durante esses dias, o Senhor foi ministrando coisas muito importantes, e certamente o que eu vou ministrar aqui hoje, é uma palavra muito específica, um tema que eu não me lembro de ter ministrado de uma forma tão profunda como vai ser hoje. Então eu peço a atenção de todos, porque como fala de uma estrutura que está sendo confrontada, certamente o inimigo não quer que essa palavra prospere, porque ela traz luz e direção, e traz condição para que a gente tenha vitória sobre essa raiz. Então, faça a sua parte agora, amém? Afivela o cinto, vamos junto, vamos avançar. Senhor, fala conosco. Nós apresentamos este momento, o texto, porque ele é teu, a palavra é tua, a autoridade é tua, e nós reconhecemos, Pai, que nesse momento, nessa assembleia solene, sentados diante da mesa da Santa Ceia, precisamos expor o nosso coração, diante da luz do Evangelho, diante da mensagem revelada. Pai, a revelação do contexto que nos encontramos, vem do Senhor, é uma operação do Teu Espírito, por isso nos ajuda com toda a graça, a compreensão, livra-nos de nós mesmos, livra-nos de toda mentira e ação do maligno, que seja proibido agora e expulso, aquele que veio contra a Tua palavra, nas dimensões ocultas, sim meu Pai, qualquer bagagem natural também, qualquer estrutura espiritual e emocional, sejam denunciadas para que possamos entender, que na mesa do Senhor, a direção, a alinhamento, a graça, a força, a Tua presença, Pai, é o que nós precisamos. Abençoa todos os voluntários que estão em serviço agora, a começar pela minha vida, justifica-nos, perdoa-nos, adequa-nos e toma autoridade, Senhor. Reunidos em Teu santo nome, Jesus, nos assentamos diante de principados e potestades que sejam anulados das suas funções contra nós, a nossa família, contra este momento, o prédio, a igreja do Senhor, a igreja viva e a nossa extensão online também. Te agradecemos, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 7, 21 a 23, o título dessa mensagem é: Apartai-vos de mim. Livro de Mateus, capítulo 7, diz assim a palavra do Senhor, enquanto eu sirvo aqui a água no copo. Estou acostumado a tomar na garrafa. Livro de Mateus, capítulo 7, 21 em diante, diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome? E, em Teu nome, não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Há um perigo, queridos, da iniquidade oculta, diante de um chamado a sermos fiéis de forma verdadeira. Aqui é o final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, 21 a 23, está no encerramento do Sermão do Monte, que começa em Mateus capítulo 5, passa por Mateus 6 e Mateus 7, Jesus aqui ele está concluindo o seu ensino sobre o reino, e ele apresenta 4 contrastes finais na conclusão desse ensino tão especial que é a cultura do reino. O primeiro ensino ele constrói a partir da porta estreita e da porta larga, depois ele segue para os falsos profetas e os frutos verdadeiros, ele fala também da confissão verbal e da obediência real, e ele avança em 4º ponto do final do Sermão do Monte, entre a casa na rocha e a casa na areia. O texto aqui, queridos, não é direcionado aos pagãos, aos gentios, mas sim aos religiosos, e isso torna este estudo, esse ensinamento de Jesus, muito mais sério do que a gente entende. Mateus capítulo 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, Jesus não está negando a importância da confissão, mas está afirmando que confissão sem submissão, ela é vazia, ministério sem caráter é algo frágil, dons não subsistem à obediência. O reino dos céus ele é relacional, ele é ético, não apenas carismático. Senhor, Senhor, essa expressão é uma repetição que indica intensidade emocional e até um certo zelo religioso. Só que no contexto judaico, chamar alguém de Senhor era reconhecer autoridade. Aqui nós vemos um paradoxo: reconhecem Jesus com os lábios, mas não vive sob o seu governo.
Hoje nós podemos estar na igreja e cantar Tu és Senhor, nós podemos orar Senhor, nós podemos pregar Senhor, e ainda assim não permitir que Ele governe as decisões pessoais. A palavra diz aqui, no exemplo de Jesus, não profetizamos, não expulsamos demônios, não fizemos milagres. Essas pessoas tinham evidências externas de espiritualidade, mas Jesus não avalia resultados, Ele avalia o relacionamento. A palavra no 7:23 diz assim: eu nunca vos conheci. O que significa conhecer na Bíblia? A palavra conhecer na Bíblia vai muito além de uma informação intelectual. Ela envolve 3 dimensões profundas. A primeira dimensão é a intimidade. Na linguagem bíblica, conhecer implica proximidade relacional. Gênesis 4:1, Adão conheceu Eva, sua mulher. Conhecer aqui nesse texto indica uma união íntima, profunda e pessoal. Jesus não está falando de um conhecimento superficial. Eu sei quem você é, mas está falando de uma comunhão íntima. E só é possível quando nós sabemos, além dos versículos, de conhecer teologia, de frequentar culto, mas ter uma intimidade verdadeira com Ele. Intimidade envolve o tempo com Deus, a transparência, uma oração sincera e uma dependência diária. Isso é ser íntimo. A segunda questão, se nós queremos conhecer de verdade, de acordo com a Bíblia, fala da aliança. Conhecer também é uma linguagem de pacto. Eu gosto muito desse termo em espanhol, porque ele traz mais força de unidade. Amós capítulo 3, verso 2, Deus falando ao profeta: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos conheci. Faz a distinção de Israel de outras nações. Ele sabia quem eram as outras nações, mas Israel era conhecido no sentido de aliança. E ser conhecido por Jesus é viver sob aliança, sobre fidelidade, sobre submissão, sobre um compromisso. A relação não é algo casual, mas é uma vida comprometida. Eu tenho um compromisso com a minha família, eu tenho um compromisso com a minha congregação, eu tenho um compromisso com a empresa que eu presto serviço, eu tenho um compromisso como um cidadão diante das leis, das regras da sociedade. Mas além da intimidade, da aliança, fala da comunhão real. Conhecer, lá em João capítulo 10, 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Vemos reciprocidade. Cristo conhece, as ovelhas conhecem. Isso fala de escuta de voz, fala de obediência, fala de uma convivência constante. Não basta dizer Senhor, Senhor, é necessário ouvir a sua voz, é necessário obedecer a sua vontade, é necessário caminhar com Ele. Nós vemos aqui nesse texto um contraste, que é muito importante para nós. Estamos falando, nunca vos conheci, vós que praticais iniquidade. Os homens de Mateus capítulo 7, profetizavam, expulsavam demônios e faziam milagres, mas faltava aliança, intimidade e uma comunhão real. Então Jesus não condena os dons, mas Ele condena uma vida desconectada. O perigo espiritual, que nós podemos cair em 3 ilusões: a ilusão do ativismo espiritual, a ilusão da performance ministerial e a ilusão da reputação religiosa. Só que no final, Jesus não está olhando isso, está olhando a relação. Tem relação comigo? A pergunta aqui, que o texto nos faz: Jesus me conhece? Eu vivo de fato com Ele? Minha vida secreta confirma minha vida pública? Eu me lembro uma vez, quando fui ministrar em Santo André, e a igreja de Santo André estava passando por um momento difícil. Um dos ministros de louvor, o baterista, tinha morrido, e foi a primeira vez que eu vi aquela música, que ministramos de manhã. Como é que chama? Só quero ver você. Mas o que me chama a atenção do início dessa música é que diz assim: sim, quero sentir suas afeições por mim, não preciso esconder, oh não, não preciso mais temer, não preciso mais temer, o véu já se rasgou, o caminho você trilhou, para me aproximar de ti, e poder te contemplar, e poder te contemplar, quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada
cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Senhor, estamos andando contigo, o Senhor nos conhece, eu vivo contigo. Essa música para mim ela é muito especial, porque eu consigo viajar no texto bíblico do início dessa mensagem. Adão saindo de trás das árvores no encontro da viração do dia. No momento que era o encontro de Jesus, de Deus com Adão, ele pergunta: Adão, onde é que você está? Eles estavam escondidos porque eles ouviram a voz de Deus, mas pela desobediência se envergonharam e se desconectaram. Isaías 59 fala que as nossas iniquidades nos separam de Deus. É interessante que o Senhor, Criador, procura eles. Sinais de quem são, daqueles que são conhecidos por Cristo. Amam a sua palavra, se arrependem quando erram, buscam a sua presença, obedecem mesmo quando dói, valoriza a santidade e permanece mesmo em silêncio. Quando Jesus diz no verso 23, eu não vos conheço, não é sobre falta de dons, é sobre falta de relacionamento. O céu não será habitado por celebridades espirituais, mas por filhos que viveram aliança. Então o problema não era a falta da atividade espiritual, é a ausência de relacionamento genuíno. E ele fala dos praticantes de iniquidade. A palavra grega usada aqui é a ideia de ilegalidade espiritual, viver fora da lei moral de Deus. No pecado não é algo apenas ocasional, mas é uma prática constante. E o que é iniquidade? Isso é muito importante, queridos, prestem bem atenção. Nós passamos por esse texto, falamos as raízes, mas nós precisamos ter um entendimento um pouco melhor do que é iniquidade, porque a gente consegue guerrear mais fácil. Na teologia bíblica, a iniquidade é a perversão interior, é a inclinação persistente ao erro, é a estrutura de rebelião interna. Isaías 53:6 diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, por isso Jesus foi moído no Calvário. É mais profundo que falha, é uma distorção da natureza. Também de acordo com a filosofia, é a corrupção do bem, é quando a consciência se adapta ao erro, é quando o justo passa a parecer inconveniente. Já na psicologia comportamental, a iniquidade pode ser explicada como repetição do comportamento errado, justificação cognitiva, dessensibilização moral, consolidação de padrão, que cria um circuito de normalização. Então a pessoa se corrompeu, ela já entrou no sistema, para ela é o natural. Então a origem dessa palavra, iniquidade, no latim, fala da não justiça, da ausência de justiça, equitas, que diz desigualdade moral, injustiça profunda, já mostrando uma distorção na retidão. No hebraico é o avon que você usa para pintar, se maquiar, avon, perversidade, culpa, torção moral, desvio interno, corrupção do caráter, consequência do pecado. E a palavra carrega a ideia de algo torto, algo curvado, algo distorcido. Enquanto o pecado indica errar o alvo, a iniquidade é a inclinação torcida do coração. A primeira menção bíblica de avon, de iniquidade, está em Gênesis 15:16. A iniquidade dos amorreus ainda não estava completa. Aqui nós vemos algo importante. Deus não fala apenas de atos isolados, mas do acúmulo de perversidade estrutural. A iniquidade pode crescer até encher uma medida. Olha que interessante. Em Gênesis capítulo 4, uma menção importante aqui também. Logo após matar Abel, Caim diz assim: maior é a minha iniquidade do que posso suportar. Fala de peso, de culpa, de uma consequência moral. Então a
palavra iniquidade no Novo Testamento é usada para ilegalidade espiritual, não é uma ignorância, é a rejeição da autoridade divina. E Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como nós podemos entender de acordo com as palavras de Jesus? É viver fora do governo de Deus, é rejeitar o padrão moral do reino, é manter a prática contínua rebelião. Há uma diferença entre pecado e iniquidade. O pecado é o ato errado, é a queda, é o erro, é o momentâneo. Só que a iniquidade é uma estrutura interna torcida, é um caminho persistente, é um padrão de rebelião, é uma prática contínua, é uma estrutura. Eu, antes de conhecer a minha esposa, eu tive um relacionamento em que o sinal que eu recebi, claramente, que não poderia dar certo, era uma estrutura de iniquidade chamada mentira. A criação, o sistema, a relação familiar era tão difícil, que os filhos criaram a mentira para lidar com os pais opressores. E isso era comum, era uma cultura da família mentira. E eu jamais poderia continuar uma relação com uma pessoa que mentia. É até engraçado o testemunho, é cheio de histórias e folclores, mas eu vou te dizer qual foi o sinal que eu recebi que eu não podia mais ficar com essa pessoa. Eu fui buscá-la para irmos à igreja, encontrava no metrô. E quando eu chego, eu vejo uma bota linda. Eu falei: nossa, que bota é essa? É da minha mãe. A bota cheira no couro, novo. E você via que era estrutural, porque era assim com o irmão, era tudo isso. Eu falei: onde é que eu vou viver com uma pessoa que mente? Que mente? Que paz eu vou ter com uma pessoa que mente? Ali foi um sinal, eu creio que a graça do Senhor que me ajudou a me arrepender, porque era um relacionamento que não estava bom, para tomar uma decisão. Então nós temos estruturas que a gente precisa realmente lidar e confrontar. Há um mecanismo bíblico da iniquidade, um desejo desordenado, um ato repetido, uma justificação, um endereçamento e uma cegueira espiritual. Eu vou dar um exemplo talvez cômico para você, como esse mecanismo age. Quinta-feira eu fui fazer uma visita ao prefeito de Tupandi, não deu tempo de almoçar, que a reunião era 1 hora na prefeitura, e voltando, passei por Bom Princípio, parei ali, e eu vi uma torrada, sabe aquelas cascão, aquelas torradas de amendoim, mas Roberta, sabe o que me enganou? É que era feito de mascavo, é de melado de cana. Falei: de melado de cana é menos prejudicial que açúcar. Eram 6 assim, 6. Entrei no carro, aguinha com gás, chamei na BR, estou indo. E eu tinha que visitar médico aqui na Gomes Jardim, estou vindo. Falei: umzinho é bom, para aquela energia. Comi um, não almocei, comi o outro, o ato repetido. Aí eu justifiquei: mas eu vou correr de tarde. Comi o terceiro, já começou a me endurecer, comi 6. Era para trazer para tomar até café com o Walter, com a Magali. Eu comi 6 daquele torrão. A iniquidade é o mecanismo. Eu já olhei, eu me lembro uma vez, ali acho que a gente estava na rua Sadi de Castro, o Ander Amirelli, da banda Regando a Terra. O Ander veio uma vez do centro que ele trabalhava, ele me trouxe uma grade, daquelas torradas que pareciam um tijolo. Eu falei: você me derrubou, é culpa sua. Hebreus capítulo 3, verso 13, nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Comece a endurecer. A iniquidade começa no coração antes de aparecer no comportamento. Por isso nós temos que aprender a ler padrões dentro de nós e nas nossas relações. Há um padrão. A pessoa começa a justificar, ela começa a resistir. Salmo 51:5, o salmista diz: Davi, em iniquidade eu fui formado. Ele consegue enxergar depois do pecado a origem. Eu fui formado em iniquidade. Fala de uma condição caída do humano. Como eu já disse aqui, Isaías 59:2, as iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Fala de um efeito relacional. Mas na cruz, aqui estamos na Santa Ceia, entendemos que essas iniquidades caíram sobre Jesus. Então nós vemos a solução redentiva. A iniquidade, ela é uma distorção do coração, é uma rebelião persistente, é uma estrutura interna de pecado, mas é uma injustiça enraizada. E ela pode se tornar um sistema, ela pode se tornar uma cultura, ela pode se tornar uma identidade, mas pode também ser confessada, ela pode ser perdoada, ela pode ser purificada, ela pode ser transformada. Nós vemos isso. A Bíblia mostra que o pecado pode ser o tropeço,
E a iniquidade é quando o tropeço vira um caminho, mas diz Salmos que ainda que o justo tropece, a bondade do Senhor levanta. A iniquidade, ela engana antes de dominar. Então o que ocorre quando nós estamos debaixo da influência da iniquidade? A iniquidade não começa de forma visível, ela começa interior, ela corrói por dentro antes de manifestar por fora. A primeira coisa que a iniquidade faz em nós é a consciência enfraquecida. Hebreus 13:13, exortai-vos mutuamente, para ninguém de vós endureça pelo engano do pecado. Paulo, quando ensina Timóteo, ele fala, tendo cauterizado a própria consciência. A consciência, queridos, é um sensor espiritual. Quando os pecados são repetidos sem arrependimento, o peso diminui, o alerta enfraquece, o erro parece normal. O que antes incomodava passa a ser tolerado. O que antes gerava lágrimas, agora passa a gerar justificativas. E se você já não sente o mesmo incômodo espiritual que sentia antes, é um sinal de alerta, a consciência enfraqueceu, há uma operação de iniquidade. A segunda questão é a presença de Deus parece distante. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Não significa que Deus abandona, significa que o coração fechou. A iniquidade, ela cria barreiras internas, uma culpa não confessada, uma vergonha, o orgulho, a resistência ao Espírito. E muitas pessoas dizem, Deus está distante, mas não, a maioria das vezes não é Deus que se afastou, é o coração que se tornou resistente, está resistindo. Também, nós podemos saber se estamos debaixo de uma influência de iniquidade, quando a oração vira formalidade. Quando há iniquidade persistente, a oração perde profundidade, a palavra fica mecânica, não há entrega verdadeira. Salmo 66:18 diz, se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então oração sem arrependimento é um discurso religioso. Podemos estar debaixo de uma influência de iniquidade, se a palavra perde impacto, porque diz Hebreus capítulo 4, verso 12, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Opa, é o André que está pregando, é o João, é a Marcela, é quem quer que seja, é a palavra. Quando o coração está endurecido, a palavra não confronta, não gera transformação, não penetra. E o problema não está na palavra, está no solo, de acordo com Mateus 13, a parábola do semeador. Solo endurecido impede de frutificar. E se a palavra já não mexe mais com a gente, precisamos investigar o nosso coração. As relações também ficam superficiais. Quando a iniquidade aumenta, as relações ficam superficiais. Iniquidade cria isolamento, defensividade, cria uma vida dupla. A pessoa evita a profundidade para não ser confrontada. Provérbios 28:13 fala, o que encobre suas transgressões jamais prosperará. O que eu já vi de plano B, são 22 anos cuidando de povo, gente. Pessoas que foram dadas a liberdade, cria uma coisa, não mais, pessoas que fizeram suas alturas, não tem nenhum problema com isso, cada um vai prestar conta diante de Deus. Eu estou preocupado com aquilo que Ele me confiou. Mas quando há uma transgressão, não há prosperidade. Isso é porque Deus é sábio, Ele conhece a pessoa de longe, Ele me conhece de longe assim como você. E se há uma intenção maligna, não prospera. Quem vive na luz, vive com transparência, mas quem vive na iniquidade, vive escondido. Podemos estar debaixo de uma influência de iniquidade na duplicidade de vida, e esse é o ponto mais perigoso, porque a pessoa serve externamente, mas vive distante internamente. Segunda carta de Paulo a Timóteo 3:5, tendo aparência de piedade, negando o poder. A aparência de piedade é a forma religiosa, e negar o poder é negar a transformação real. E o que gera isso? Um cristianismo estético, uma fé performática, uma espiritualidade superficial. É um mecanismo progressivo, igreja. A pequena concessão, uma justificativa, uma repetição, uma normalização, endurecimento, duplicidade. Então a pessoa chega ao estado descrito de Mateus capítulo 7, Senhor, Senhor, mas sem intimidade real. Quem foi assim no Antigo Testamento? Saul. Ele começou obediente, mas terminou justificando a sua desobediência, ao ponto de Samuel escrever em 1 Samuel 15:22, obedecer é melhor que sacrificar. Saul mantinha rituais, mas não obedecia. Davi que caiu também, mas não permaneceu, ele se arrependeu profundamente, teve consequências, mas ele escreve em Salmo 51:10, cria em mim um coração puro. A diferença entre pecado e iniquidade é o arrependimento. E no Novo Testamento, Judas caminhou com Jesus, mas cultivou ganância. Os fariseus, religiosos, mas eram duros, sepulcros caiados, de acordo com Mateus 23:27. Então qual a ligação da iniquidade? Das listas que o Novo Testamento alerta, ficaram de fora.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios 6, de 9 a 10. Os injustos não herdarão o reino. Porque para mim essa é uma mensagem muito especial. Porque eu quero entrar nas portas do Senhor e ser aprovado. E o meu coração é que vocês todos entrem. Sim, a palavra diz que fora ficam os que praticam iniquidade. Só que se a gente não sabe o que é iniquidade, não percebe a iniquidade em nós, podemos correr esse risco no final e dizer: não vos conheço. Gálatas fala, 5:19 a 21, os que praticam tais coisas, que é a obra da carne persistente, que é o pecado e a iniquidade, não herdarão o reino. Qual que é a ênfase aqui? É a prática contínua, sem arrependimento. Esse dia eu estava numa reunião com um amigo, ele falou: Ale, quando você está no primeiro andar, é fácil a gente se corrigir, mas quando você vive no rooftop, na cobertura, é diferente, a medida é outra, é mais difícil ouvir, é mais difícil também você entender que você precisa resgatar coisas importantes para se manter lúcido até o final. O resultado final da iniquidade não tratada é a perda da sensibilidade espiritual, é a perda da autoridade moral, é a perda da comunhão, e uma possível exclusão do reino se houver persistência sem arrependimento. Quais são os sinais alertas em nossa vida, igreja? Vida dupla. Eu tenho vida dupla. Eu estou no elevador, o cara errou o troco, vai vir agora a época de imposto de renda, é o momento que o Senhor fala: faz a sua aliança. Eu tenho uma vida dupla. Quem eu sou nos corredores da vida? Eu tenho falta de temor. O que me chama a atenção? Por que eu estou trazendo essa mensagem? Para que restaure o temor. E foi muito bom esses dias isso aqui. As dispersões, as conversas paralelas, a falta de atenção. Eu sei que às vezes a mensagem se alonga um pouco, o texto, o pastor fala rápido, o som não acertou, a igreja não tem acude. Nada disso impede quem está com fome e com sede, amém? Então, se há falta de temor, é um sinal, um alerta perigosíssimo. A dureza ao ser confrontado. Esses dias eu fui confrontado na mesa, eu falei: recebo. Estava eu, Valéria, Walter, Magali, recebo, estou precisando, ok? E não tem nenhum problema, zero problema de falar que a gente tem situações, limitações e necessidade de correção. A gente sabe que é muito importante, ponto. Os papéis são definidos, justificativa constante, a ausência de quebrantamento, a ansiedade que leva a atalhos morais, tudo isso é um sinal de alerta. Mas eu tenho uma boa notícia, diga graças a Deus: a iniquidade não é invencível. Primeiro livro de João, carta de João 1:9, se confessarmos diante do Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Ezequiel 36:26 diz: dar-vos-ei um coração novo. Salmo 51:10, crie em mim um coração puro. Deus não apenas perdoa os atos, mas Ele purifica a estrutura interna. Então como é que nós podemos vencer a iniquidade? A iniquidade não é vencida com esforço humano, mas através de relacionamento, arrependimento, prática e comunhão. Ela se instala no oculto, mas ela é vencida na luz. Ela pode usar alguns caminhos, mas quando a gente vem à presença do Senhor, ela é exposta. A primeira forma de você vencer a iniquidade é permanecer em Cristo. João capítulo 15, verso 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Iniquidade nasce da desconexão. Iniquidade nasce da desconexão. Quando o coração se afasta da fonte, começa a produzir distorções. E Jesus usa a metáfora da videira. Cristo é a fonte, nós somos os ramos. E sem conexão, a morte espiritual. E o que significa permanecer? Relacionamento constante, dependência diária, submissão ao governo de Cristo, vida secreta com Deus. A iniquidade ela não prospera onde há permanência, mas se não há permanência, ela avança. Tempo real com Deus, intimidade não apenas uma atividade. Perguntar diariamente: Senhor, eu estou conectado ou estou apenas ocupado? Quando não tem permanência, sobra aparência, mas quando tem permanência, vem transformação. Qual que é a medida de transformação que você está vivendo? Vou repetir. Qual a medida de transformação nos teus processos você está vivendo? No início é algo tosco,
eu não me prostituo, eu não me vicio, eu não roubo, eu não falo mais bobagem, eu me afasto dos loucos, eu começo a andar na luz, eu começo a pagar imposto, eu ponho meus documentos em dia, eu coloco minha casa em ordem, eu jogo as coisas velhas, eu não vou mais no carnaval, as coisas grossas, mas o refinado, Senhor, eu escolho desligar o Netflix, Senhor, eu escolho pegar o culto, Senhor, eu escolho ouvir a direção do Teu Espírito, sujeitar minha vida a líderes maduros, eu escolho. A segunda forma de vencermos a iniquidade é a confissão e a luz. 1 João 1:9, se confessarmos nossos pecados, condicional, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Iniquidade, queridos, cresce no segredo, e ela se fortalece quando ela é escondida, quando ela é justificada, quando ela é racionalizada. E confessar significa concordar com Deus, expor a luz, abandonar justificativas. E a purificação não acontece sem exposição. João 3:20, quem pratica o mal odeia a luz desmonta estruturas ocultas. Confesse a Deus sem autojustificação, se for necessário, busca um líder maduro, não negocie um pecado recorrente, confronte. Onde há luz, há cura, onde há ocultação, há endurecimento. Terceira forma de vencermos a iniquidade, obediência prática. Sede praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-os uns aos outros. Tiago 1:22. Iniquidade não é vencida apenas com sentimento espiritual, mas com prática obediente. Ouvir sem praticar gera auto-engano, religiosidade superficial, cristianismo teórico. E a transformação acontece quando a palavra entra, quando ela confronta, quando ela é obedecida. E Jesus deixou isso bem claro: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente. A diferença entre a areia e a rocha é a prática. A diferença entre a areia e a rocha é a prática. Aplica imediatamente aquilo que Deus confrontou. Não adia decisões espirituais. Desenvolva uma disciplina espiritual constante. Mas o que há também de importante para vencermos a iniquidade? A comunhão saudável. Repete comigo: iniquidade prospera no isolamento. Por isso que é melhor ser dois do que um. Se algum cair, algum está fraco, o outro levanta. Não deixar a congregação, como Hebreus 10:25 fala. Deus nos chamou para uma fé solitária. A comunhão, ela protege, ela confronta, ela corrige, ela fortalece. E a prestação de contas impede que justificativas cresçam, que duplicidade se consolide, que padrões ocultos se mantenham. Tem alguém com quem você possa ser honesto, permita ser corrigido, não fuja de confrontos amorosos, esteja em comunidade ativa. Quem vive na luz, vive conectado. O ciclo da vitória começa quando nós permanecemos, estamos na conexão da fonte. Quando nós confessamos, nós removemos a ocultação. Quando nós obedecemos, substituímos um padrão errado. Quando há comunhão, mantemos proteção, e o ciclo mantém o coração sensível. O resultado de quem vence a iniquidade, vai se preparando aí. Bem-aventurados os limpos de coração, por quê? Por quê? Verão a Deus. Tiago 4:8 diz assim: aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Salmo 23:3 e 4, quem subirá ao monte do Senhor? O limpo de mãos e o puro de coração. Quais são as promessas para quem resiste? A presença renovada, uma consciência sensível, autoridade espiritual, intimidade com Deus, paz interior, frutificação verdadeira e permanência no reino. Para vencer não é sobre perfeição, é sobre direção. Não é sobre nunca cair, é sobre nunca permanecer caído. Não é sobre aparência, mas uma transformação real. Como saber se eu tenho vida espiritual? E aqui começam as minhas perguntas finais. Ainda há arrependimento? Ainda há temor? Ainda há desejo de mudança? Ainda há sensibilidade à palavra? Se sim, o Espírito Santo está trabalhando. A promessa para quem resiste à iniquidade é que eu resisto o diabo, ele foge.
E ao vencedor, vestes brancas. O limpo de coração vê a Deus. Eu contemplo o monte do Senhor. E eu vou herdar todas as coisas. Feche os teus olhos. Nós vivemos uma era de muita superficialidade espiritual, de uma exposição constante e de uma cultura de performance. Mas Deus ainda busca corações íntegros, relacionamentos verdadeiros, vidas alinhadas. Presta bem atenção nesse momento aqui. A pergunta final não será quantas coisas você fez em meu nome. A pergunta é: você viveu comigo? Você vai pegar a Santa Ceia agora. Você tem parte com o Senhor? Você vive com Ele? Coloca a mão no teu coração. Afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Foram muitas coisas faladas aqui, mas o Espírito Santo vai testificar e vai nos fazer lembrar as palavras de Jesus. Essa é a promessa. Será que estamos vivendo uma influência? Será que existem coisas que estão nos influenciando? Senhor, eu oro pelos meus irmãos, para que nenhuma estrutura cresça. Eu peço, Pai, que a Tua presença venha sobre nós. Se há aqui uma consciência enfraquecida, vem com Tua graça. Se a Tua presença tem parecido distante, se revela a cada um aqui, Senhor. Se a oração virou formalidade, quebra isso agora, Senhor, com coisas que vêm do céu. Se a palavra perdeu impacto, toca com o Teu perdão os nossos corações. Se as relações ficaram superficiais, meu Pai, nos leva ao lugar de transformação. Se tem aqui duplicidade de vida, Senhor, livra-nos nesse cristianismo mecânico. Nós queremos, Pai, a Tua graça, a Tua presença. Alerta-nos, Pai, alerta-nos. Nos ajuda a permanecer em Ti. Nos ajuda a confessar e permanecer na luz. Nos ajuda ao poder da obediência prática. Intervém, Senhor, numa comunhão saudável. Leva-nos ao ciclo da vitória, Pai. Em nome de Jesus. Repita assim comigo: Senhor, livra-me da iniquidade oculta. Revela em mim áreas endurecidas. Purifica o meu coração. Que a minha vida pública seja um reflexo da minha vida secreta. Que eu seja conhecido por Ti. Que eu possa caminhar em Tua presença. Que os ambientes que eu estou reflitam Tua presença. Forme em mim a integridade, a fidelidade até o fim. Eu apresento os meus irmãos, a minha vida, Pai, para que essas raízes sejam denunciadas e o machado venha sobre a raiz, para cortar todo efeito, tudo que tem crescido, tudo que tem infectado, tudo que tem, Senhor, ferido as relações, os lares, os casais, as famílias, as mesas, o trabalho, a integridade, o ministério, as relações, em nome de Jesus. A nossa identidade que fica manchada com a iniquidade, as promessas que ficam impedidas, nós queremos nos expor e deixar de nos esconder nas justificativas, nas respostas prontas, mas nos expor diante de Ti. É entre você e Deus. Se você tem enfrentado lutas na sua iniquidade, batalhas com a iniquidade, cada um aqui está diante do Senhor, pode se colocar diante de Deus. Se você quiser colocar de pé, se ajoelhar, permanecer como está. E se você quiser vir à frente, porque não tem aguentado as suas lutas, isso não é sinal de fraqueza, é um sinal de rendição. Nós estamos aqui para te ajudar. Se assim você deseja, vamos adorar o Senhor, e nós vamos ficar nessa parte fluida, mais densa. Começa a profetizar, começa a fluir Espírito Santo de Deus através do louvor. Se você sente um peso no teu coração, se você tem sentido uma dor no teu peito, vem aqui à frente.
porque talvez não porque você esteja fraco, não, você está sendo alvo de um ataque, e hoje esse ataque vai ser cessado em nome de Jesus. Nós estamos aqui para interceder pela tua vida. Talvez sozinho você não tenha conseguido sair de uma estrutura de pensamento, de emoções. Não importa quem você é, importa a sua posição agora diante do altar. Vem aqui à frente, nós vamos orar pela tua vida, vamos te ungir, para que todo jugo seja quebrado, para que toda mentira seja removida, todo peso de iniquidade seja tirado. Muitas pessoas carregando peso de iniquidade, que isso não te pertence. O inimigo tem mentido e roubado, enquanto o louvor flui no profético, flui no espontâneo. Aracantalabassou e andaremacê. Ai, o Espírito Santo de Deus vem sobre esse ambiente, vem sobre as nossas vidas, vem desconectar os cabos da iniquidade do inimigo, toda mentira, toda resistência, toda visão turva, todo peso nas emoções, seja confrontado agora em nome de Jesus. Vem para frente você que precisa de algo, de uma intervenção sobrenatural, não fique no seu lugar. Se você precisa de uma intercessão específica na tua vida, Espírito de Deus, vem sobre a igreja, vem sobre todos que acompanham, quebrando essa estrutura, enfraquecendo essa argumentação. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Sim, quero sentir suas aflições por mim. Não preciso me esconder, não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. Quero sentir, sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar e poder te contemplar. E poder te contemplar, e poder te contemplar. Intercessores, venham lá aqui à frente, interceda aqui por eles. Autoridades da igreja, diáconos, prefeitos, vamos orar. Abraçar muitas pessoas opressas, há muito peso aqui. O Senhor está quebrando o jugo, o Senhor está removendo iniquidade, vidas estão sendo marcadas, pessoas libertas. Hoje o Senhor tira o peso da iniquidade da igreja, da tua vida, da tua família, do teu trabalho. Santo, começa a orar em línguas, começa a orar. Tua presença, tua presença, tua presença. O Senhor mergulha na tua vida. O Senhor tira o peso, a paralisia, a batalha na mente, a guerra emocional, o peso da história. O Senhor alivia o fardo. O Senhor alivia o fardo. O Senhor alivia o fardo. Jugo suave, peso leve. Jugo suave, peso leve.
Santo é o Senhor que Igreja, só cura queremos. coisas que ninguém sabe. Recebe Só quero, no lugar da mesa do Filho. só quero. Santo é o Senhor. Toda dor, todo peso, toda batalha pessoal da sua identidade, o Senhor quebra. Você é uma flecha. Santo é o Senhor na tua vida. Portas vão se abrir. Eu libero a palavra de Isaías 22:22. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. É uma nova estação na tua vida. É o renovo do Senhor. O Senhor cura suas entranhas de toda batalha, toda dor, tudo que o inimigo está apontando contra você. Você não é mais alvo disso, em nome de Jesus. Renova da paz do Senhor sobre a tua vida. Teu coração, leveza, novas vestes para o novo tempo. Novas vestes para o novo tempo. Maturidade, crescimento, uma nova estatura na tua vida. O que é? Que os fazem cantar santo. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Abrimos nossos corações, Senhor, para que o Senhor abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos te olhar a tua face, olhar a tua face. Oh, Jesus, queremos olhar a ti, e quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Enfraquecida, toda a luta na sua mente, tudo aquilo que tem entrado com uma batalha, uma flecha nos seus pensamentos, é denunciado agora e cancelado. Como servo do Senhor, eu declaro o fim dessa mentira da distância do Senhor na tua vida, de uma presença distante, é anulado agora. Eu declaro o renovo da sua conexão com Deus. Eu declaro que a sua oração vai ser profunda. Você vai entrar em dimensões com Deus, onde a tua verdade vai conhecer novos lugares, onde Deus vai te levar. Eu declaro o impacto da palavra renovada na sua vida. Eu declaro o impacto. Você vai voltar às primeiras obras, como se fosse aquela chama do início da presença de Deus, o impacto da presença do Espírito Santo. Eu declaro o fim de relacionamentos superficiais, de uma mentira, de isolamento, de defensividade, de vida dupla, cancelado agora. Eu declaro a quebra desse mecanismo
concessões, justificativas, repetições, normalizações, endurecimento, duplicidade, isso é cancelado agora. Renovo do Senhor, a presença de Deus. Eu declaro a sensibilidade espiritual, a autoridade moral, a comunhão. O tempo do renovo do Senhor. Renova a sua aliança com Cristo nessa Santa Ceia. Renova a sua confissão. Se coloque diante da luz. Tenha uma obediência prática. Vive uma comunhão saudável. Rejeite os fermentos, os venenos, os comentários que inflamam o seu coração. Eu declaro sobre a tua vida um ciclo da vitória sendo reiniciado. Uma conexão, um novo tempo sobre a tua vida. As promessas de Deus. Santo é o Senhor. Senhor, todo peso de iniquidade que tem sido denunciado nos últimos dias, cesse agora também sobre a extensão do corpo, sobre o ministério, sobre cada área, cada extensão da Igreja Salvation, sobre os líderes, os voluntários, o povo e o rebanho, sobre a nossa casa, a nossa família, as nossas atribuições. Nos esconde nesse tempo onde a iniquidade tem aumentado na terra. Nós não ficaremos expostos. Nos dá estratégias para permanecermos íntegros diante do mundo corrompido, de sermos luz e sal, guardados por Ti. Há uma porção de Deus em cada casa aqui representada, de Deus renovando essa presença. A tua casa volta a acender uma luz diferente, no sentido de influência. Muito peso de pecado, festas profanas, o Brasil se corrompendo em estruturas, em guerras, polarizações, mas você, a sua casa permanece em Deus. Você no trabalho faz a diferença, você nos teus estudos, as suas relações saudáveis, você vai influenciar, não ser mais influenciado. A graça de Deus sobre a tua vida. Estratégias, todo equívoco, todo engano, toda mentira desfeito agora. O caminho do Senhor é a santidade. Renova o teu coração, a presença de Deus. Pai, todo o peso que estava sendo denunciado aqui, que foi removido, todas as batalhas que estávamos enfrentando nos últimos dias, eu peço que os teus santos anjos removam agora da casa do Senhor, dos departamentos da igreja, dos lares, das famílias, dos líderes, dos voluntários, do povo e rebanho, a proteção do Senhor contra muitos altares profanos que liberaram esse peso de iniquidade, e sem perceber nós fomos alvo dessas mentiras do inferno, para trazer destruição, divisão e contenda. Nós denunciamos isso. E sim, meu Pai, que já nessa noite a assinatura do Senhor desse novo tempo inicie, que possamos já ter experiência do Senhor no teu favor. Tira toda mentira, todo eco, toda voz, toda sombra maligna, seja proibido em nome de Jesus, seja amarrado e expulso toda a estrutura espiritual que veio trazer roubo e peso, em nome de Jesus. Há uma história no mês de março para as nossas vidas, vai ser algo muito poderoso. Estamos guardados em Cristo, estamos em unidade com a palavra do Senhor, com o Espírito Santo em nós aqui. Nós consagramos, meu Pai, a Santa Ceia, nós consagramos esse momento. Talvez você estava afastado de Deus, estava se sentindo desconectado do Senhor, nos acompanhando online ou aqui nessa reunião, e nessa noite você sentiu algo da parte do Senhor te reconectando. Talvez você nunca tomou uma decisão em relação a Jesus Cristo, a sua obra na cruz do Calvário. Deus evidencia esse amor, prova e comprova esse amor no fato de ter entregue o seu Filho amado por nós pecadores. Se você crê e se você confessa, você é perdoado e você é justificado, e você tem acesso à vida eterna. A morte não mais será a tua última sentença, mas a vida eterna passa a ser a condição que você vai começar a viver a partir de hoje. Se você está aqui e quer entregar a sua vida ao Senhor e confessar e fazer uma aliança, ou restaurar a tua aliança porque estava afastado de Deus, com a mão no teu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, e reconheço que sou pecador, e preciso do teu perdão. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a este mundo, na cruz do Calvário, se entregou pelas minhas iniquidades, ao terceiro dia venceu a morte e ressuscitou, e hoje vive. A partir de hoje eu declaro que Jesus Cristo de Nazaré
Nazaré Jesus Cristo é o meu de único Nazaré, Senhor, meu único meu Senhor, único Salvador. meu único Salvador. Perdoa os meus pecados Perdoa os meus e pecados. escreva o meu E nome escreve meu nome no livro da vida no eterna. livro da vida eterna. Eu abro meu Eu coração abro meu coração para ser a tua casa, para ser a tua para casa, ser a tua habitação para ser a tua habitação todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida. em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Levanta bem alto a tua mão se você fez essa oração, se você está afastado, se você nos acompanha também, levanta bem alto onde você estiver. Pai querido e amado, eu quero apresentar os meus irmãos que fizeram essa oração, que levantaram as suas mãos, que este nome seja escrito no livro da vida eterna, que comece um novo tempo. Marca o Senhor com o teu amor, com o teu favor. Livra agora de toda obra do mal, toda obra do maligno cancelado. E que a partir de hoje eles possam viver, Pai, o poder de serem filhos e filhas. Como igreja nós os recebemos e os abençoamos em o nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor que é bom. Amém.